Pronto. Você tem melhor fechar. Mesmo que seja um pouquinho quente, depois se não ficar aberto para você revelar. Tem 2 botões, hein? O melhor para mim é o meio perfil direito. Como é que a gente... Onde que eu preciso ficar? Tá ótimo. Tá bom aqui? 10 na pauta, 3 na filmagem, 2 segundos na edição. O Primo, o jornal da família Silva Cavalieri. Meu pai Cavalieri, vindo da Itália, e a mãe Isilda Silva, cujas origens são de Santa Catarina. A mãe dela era índia, a vovó Chiquinha. Me lembro dela, aquela tez bronzeada, aquele cabelo sedoso de índio, com hábitos de bijuteria barata, e também no dia do aniversário dela, ela que nos dava presente aos netos. Ela era casada com Ismael Silva, um sobrenome assim meio suspeito, porque eu descobri que ele era também Herzberg, que é o nome até de um páreo no Jockey Club aqui do Rio de Janeiro, Conde de Herzberg. Isso aí tem as suas origens judaicas, e quando os judeus vieram de Portugal perseguidos para o Brasil, adotaram nomes de família como Silva, Carvalho, Oliveira e tal, etc. De maneira que eu estou falando com o Tomás e está me filmando, que ele fique sabendo que ele é uma mistura de judeu com alemão, com italiano, com índio e uma minerada grande de paulistas, os mais variados. Isso seria o que? O autêntico brasileiro, então? Hein? Esse é o brasileiro. Não há racismo por aqui. A minha família do lado Cavalieri vem de uma pequena cidade que fica a meia hora de Veneza, chamada Comacchio, na província de Ferrara. E essa comuna tem um funcionário que é encarregado de traçar o caminho, a história de comaquenses, gente que nasceu em Comacchio e que saiu pelo mundo. Há um pintor nos Estados Unidos, há um comediante na Inglaterra, um político em outro lugar, etc. E um amigo nosso, não Cavalieri, estando lá, pediu a ele que fizesse o levantamento de árvores genealógicas e mandou dos Cavalieri de Comacchio uma árvore que começa no ano do descobrimento do Brasil, 1562. Num dos nossos encontros, Encontro Nacional dos Primos, da família Cavalieri. E num deles, essa árvore foi exibida, era naturalmente um cartaz de 2 metros de comprimento, e a gente verificava que, sem nenhuma fraude, nós vimos desde essa época. Então, esse rapaz, para quem eu escrevi, o Marco Bellotti, recebe todo mês um exemplar do Primo. E também para algum Cavalieri que esteja em outro lugar do Brasil, ou fora do Brasil, como você mesmo sabe quem podem ser. De maneira que ele circula também na Itália, às vezes na Inglaterra, na Áustria, porque onde há um Cavalieri há sempre esse interesse também. Eu estava falando do Marco, são os comaquenses. O título é até interessante, Fora Porta.
bonito, né? E aqui estão as árvores genealógicas, inclusive a nossa, e eu espero que um dia eu também apareça numa fotografia do jornal. Como que começou essa história da edição do Primo, né? Se tem Aqui tem. Posso mostrar? Deve. Eu, conforme é possível, eu vou acompanhar. Dá esse de outubro. Saber Bem, eu vou falando, você pega o que você quiser. Depois edita, né? Sem dúvida. Bom, eu peguei o Primo já com o trem andando, que isso foi uma ideia dos sobrinhos lá de Belo Horizonte, Francisco Antônio, principalmente, Pontelo, e o Taquinho, que é filho do Nestor. Depois de algum tempo, o jornal de uma folha só, mimeografado, eu então assumi, mas é possível que isso devido ao fato de que eu sempre gostei muito de jornal, desde o grupo escolar, curso primário, básico, porque Itabirito recebeu uma professora que era esposa de um funcionário de um cartório, e ele foi transferido para lá, ela era professora, foi também, e ela tinha feito uns cursos de aperfeiçoamento em Belo Horizonte e levou ideias novas para a escola. Inclusive, ela teve a oposição das velhas, antigas professoras, porque naquela altura, nos anos 20, ela botou na nossa escola algo que não era absolutamente dos programas da época. Trabalhos manuais, e redações, e teatro, e coro, e tudo mais. E até um jornal, que teve o nome de Pimentinha, e do qual eu era o faz-tudo. Mas isso ainda como criança. Então, essa oportunidade do Jornal da Família, que já tinha começado, me facilitou muito. Além do que, eu, já no Rio de Janeiro, mania de vez em quando, uma carta para jornal e tudo mais. E ainda em Itabirito, os jornais de Itabirito, como, por exemplo, o Pastor, cujo nome nunca eu consegui explicar, que a tipografia se chamava Pastor, o jornal Pastor também, e não havia nenhum pastor naquela época em Itabirito, no máximo 2 padres. Então, vindo para o Rio de Janeiro, saía o Bilhete do Rio lá. Então, foi muito fácil continuar com o Primo. O senhor tem alguma relação também com o Ziraldo, com essa turma, o Milor Fernandes, ou como é que é? Eu não sei se foram influências assim, nessa formação jornalística do... O Ziraldo não chegou a fazer parte daquele grupo dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que os famosos mineiros, grupo que eu frequentei como jornalista no Rio de Janeiro, Paulo Mendes Campos, o expoente, naturalmente, e Fernando Sabino. Mas como eu era um comerciário que estudava de noite e que tinha que levantar cedo, eu vi logo que não era minha praia, porque era muito amigo do poeta jornalista João Etienne Filho, mineiro, e ele é que me apresentou aos seus amigos mineiros. Isso não é a minha praia frequentar jornalista, então não tive mais contato. Quanto ao Ziraldo, é mineirão de Caratinga, de maneira que a gente se conhece, se dá muito bem, de vez em quando troca um telefonema, mas quando ele autografou um dos últimos livros dele, eu me apresentei na fila, e quando chegou a minha vez, eu falei, Alírio Cavalieri, e ele falou, tá maluco? Mesmo assim, gritando comigo, eu disse que você precisa se apresentar para mim, não é? Quanto ao nome do jornal, houve algumas sugestões, até que o meu filho, o Paulo Fernando, sugeriu o Primo. Embora, se a gente ligasse o artigo à palavra, pudesse ter assim uma expressão de que ninguém gosta, até politicamente.
mas era uma homenagem ao meu pai, que se chamava Primo Cavalieri, e sai sempre com a notícia dos aniversários, mas encimado pelo retrato de papai e mamãe, mas num bico de pena feito por um profissional do Rio de Janeiro. E também, para não dizer que nós somos santos, a gente põe sempre um bonequinho aqui, que é aquele bonequinho do menino Banuquinho, do Ziraldo. Em uma ocasião até a gente botou, escondido do Ziraldo, o dia que ele souber, vai mover um processo contra nós, exigindo milhões de dólares, não vai ter dinheiro nenhum, mas a gente vai para a imprensa universal. Desde logo eu senti a obrigação de fazer a chamada árvore da família, começando com papai e mamãe e vindo por aí afora, os 10 filhos e tudo mais. Hoje nós somos na chamada árvore da família, que começa com papai e mamãe, Primo e Isilda, nós somos 135 pessoas. E de vez em quando o jornal tem que atualizar, com mais um casamento, com mais um nascimento, e a gente publica datando naturalmente aquela árvore. Considerando que a revista Veja está editando 700 mil exemplares, e o jornal O Primo só tira 70 exemplares, eu acho que nós chegamos lá na Veja. Nada que sai na imprensa comum sai no Primo. Não adianta ter uma história formidável que saiu no Globo, no Estadão, na Folha de São Paulo, no Estado de Minas, porque só nos interessam mesmo aqueles assuntos ligados à família. Hoje o Primo parece que entrou mesmo assim na família, e eu tenho um jeitinho de despertar interesse. É só noticiar num aniversário ou qualquer coisa, os nomes trocando o marido e a esposa. Na memória vem um telefonema. E aqui no expediente do jornal está dito que os erros são sempre propositais. Às vezes é por esquecimento, mas que é um estratagema que sempre dá muita sorte. O que aconteceu ultimamente é que eu botei uma notinha no sentido de que eu estava desconfiado, de que ninguém estava dando muita bola para o jornal, ninguém comentava. Há sempre aqueles leitores que, não sei, até por gentileza, por caridade, quando recebe telefona e elogia, como por exemplo a Maria Inês do Carlos, e que toda vez que sai o jornal ela telefona. Aí começaram a aparecer mais algumas colaborações que a gente publica tanto. Eu às vezes telefono para um parente que esteja, por exemplo, em Porto Seguro, um Pontelo, ou alguém que esteja lá no sul, para pedir uma notícia qualquer. Eu falo, olha, se não souber, inventa. E se não inventar, eu invento. E então, o interesse é publicar notícias de toda a família, de onde quer que esteja. Já teve seus momentos de glória. Uma reportagem no jornal, talvez, mais popular do Rio de Janeiro, O Dia, numa revista paulista, Quem Sou Eu, e aí foi glória mesmo, né? Numa revista chamada Comunità Italiana, que tira 40 mil exemplares e que é distribuída no Brasil e na Itália. Um texto bilíngue, em italiano e em português, com notícias do Primo e com o resumo disso que eu estou falando.
O jornal é todo em preto e branco, porque ele é xerocado, e a Xerox aqui no Rio já está custando assim uns 20 centavos, mas de vez em quando um parente, num gesto assim de magnanimidade, manda uma colaboração, são os 70 exemplares, digamos assim, já colorido, e ele paga todas as custas, porque essa Xerox custa muito mais caro. Aqui, por exemplo, do Zeba da Maria Clara, e dando notícia que ele esteve doente, melhorou e tal, etc. Então ilustra com o retrato da família dele. Ou então, da viagem turística que o Paulo Fernando fez com a Ana Lúcia a Chicago, então ele mandou 70 exemplares de fotografias e tal, etc. Mas esse luxo nunca é custeado, financiado pela redação do Primo, que a gente chama de redação, é o lugar onde ele é redatado, redigido, mas o máximo que tem é um teclado e algumas ideias. Tem essa diagramação e essa montagem assim com recortados e meio bricolagem? Bem, hoje, naturalmente, o computador resolve bem, a gente pega, formata, e de vez em quando sai também o texto metido assim de qualquer jeito. Por exemplo, aqui não coube no A4, a gente então botou no paralelo, né? E pode até acontecer também que a gente tenha que cortar um pouco mais, mas a gente faz tudo para conservar e ser fiel ao texto original. Mas até essa palavra diagramação, para quem faz o jornal, que sou eu, é um jargão assim um pouco desconhecido. Como que é, tio, assim, a dinâmica de produção do jornal? Digo, o senhor trabalha 1, 2 dias no mês, ou é todo dia? Hoje é domingo, é o último domingo do mês, de maneira que eu tenho uma semana pela frente. Amanhã eu começo a fazer o jornal, não leva mais que um dia de 5 horas de trabalho, a gente junta tudo, depois leva à oficina, eles então fazem a Xerox, alceiam, né, e grampeiam e dobram, e lá para terça, quarta-feira vai para o correio, e eu me esforço sempre para que o jornal chegue no princípio do mês. O Ricardo Guimarães é uma pessoa muito importante no cenário político, empresarial do Brasil. É presidente da Timos, uma empresa de referência brasileira, e ele escreve todo mês um artigo para a revista Trip. E a revista elege sempre um assunto que é explorado em todas as páginas, reportagens, entrevistas, etc. da revista. Mas a revista é uma revista masculina. Tem, às vezes, fotografias de nus e tal, etc. E, há muito tempo, a minha irmã Maria Francisca Cavalieri Pontello, ela recebia do Ricardo a revista, porque tinha o artigo dele. E o Ricardo tirava aquelas folhas que não deviam entrar na casa da Francisca, uma senhora muito religiosa, etc. Então, para valorizar o Primo, eu publico todo mês também o artigo do Ricardo. São sempre muito interessantes, como fundo político, sociológico, etc., etc. E eu sempre ponho um bilhetinho dizendo, olha,
passamos na frente da revista Trip, estamos publicando antes, porque a secretária dele é muito nossa amiga e manda antes de mandar para a redação. A revista Trip é aquela, entre aspas, que não entrava inteira na casa da minha irmã Francisca. Para valorizar naturalmente o jornal, dá um tom assim mais importante, que é o Ricardo Guimarães. E, de certos tempos para cá, a gente aceitou a colaboração da neta, a Beatriz, com um nome assim, meio fingido de Unique by Bia. O Nick é o cachorro, mas que não existe, somente impresso, e com as aventuras que muita gente acha que esse cachorrinho da Bia, os dois personagens centrais desse quadrinho, é muito mais engraçado do que aqueles que vêm nas revistas italianas, como, por exemplo, o Snoopy. Eu, por exemplo, adoro, né? Não fosse de uma neta. No quadrinho do Nick by Bia, em que o cachorrinho da Bia pergunta para a Bia, que é a dona dele, se você for à Europa com o seu namorado, você me leva? E a Bia pergunta para o cachorrinho, mas que história é essa? E o cachorrinho, intrigante, e que tem um rival, que responde assim, é que a Laura foi à Venezuela e não levou o Aquiles, bem feito para ele. E havia aqui um assunto qualquer que interessava também ao ex-presidente do Tribunal de Justiça de Brasília, Jorge Duarte de Azevedo. O jornal foi para ele e o que chamou a atenção dele foi a história em quadrinho. Que ele dizia, mas como é que é isso? Que Aquiles é esse? Então o cachorro pergunta, a Laura foi à Venezuela e não levou Aquiles? Que Aquiles é esse? Eu falei, Jorge, você não é da família, Aquiles é o nome do cachorro da Laura, que é irmã da Bia. Isso deu também um assunto para mais de uma edição do jornal. O Primo está assim já informatizado, tem uma versão online, não é isso também? Tem. Nós temos naturalmente na família os gênios, né? E o Taquinho é um deles, o músico da EMI. Luiz Inácio. E o Luiz Inácio, ele tem em Belo Horizonte uma academia Cavalieri de música, em que ele conta com 8 professores, é um sucesso, tem 200 alunos, e ele é um as, sem contar com um colaborador fabuloso, sem ele hoje nem era possível fazer, que é o Gilberto Guimarães. Ele faz as etiquetas do jornal e fez também uma edição online a partir de um número mais ou menos recente do Primo, e foi porque o Primo, o de outubro é o 276, mas a partir do 250 ele já está saindo na internet também, graças ao Gilberto. Aqui eu tenho um colega, também aposentado, que inventou umas coisas, inclusive uma associação dos jaquês, né? Que é o jaquê? Já que está aposentado, vai à farmácia. Já que está aposentado, vai ao mercado. E comigo fala, como aconteceu ontem, já que está aposentado, vem fazer uma palestrazinha aqui, etc. Então, isso é uma curiosidade também, que toda vez que eu encontro um aposentado, você é um jaquê. E esse colega inventou também, ele se chama Altério, que existe uma associação AITERIO,
CC ou AICCC. Essas brincadeiras, essas invenções ajudam a gente a viver os 88 anos. Então, o que é essa AICC? É a Associação dos Inimigos do Computador, do celular, da câmera automática, e alguém já está botando a Câmara dos Deputados também, etc, etc. Agora, é uma associação curiosa porque todo mundo se esforça a sair dela. Eu, por exemplo, já eliminei um C e meio, o C do computador e o outro também do celular, que eu já ando praticando. Entendi. Não sei se tá. Não. Nós temos até um brasão da família. Isso foi mandado lá pelo Marco Bellotti, de Comáquio. E o Zezinho, ele é um... Zezinho não, Paulinho. O Paulinho é um pontelo, casado com a Marília, e que mora em Porto Seguro, na Bahia. E ele, então, recebeu a encomenda para um dos nossos encontros de fazer uma gravação do brasão da família nas camisas. E sobraram, ele tinha um pequeno comércio lá em Porto Seguro, e botou as camisas também lá, estava sobrando, e chegaram duas senhoras idosas e tal, falaram, essas camisas são para vender? Ele falou, bom, elas não podem ter o menor interesse, mas vendeu para elas duas camisas daquela, e elas pagaram quando fomos saindo, falando, pois olha, que beleza essas camisas do São Jorge. E então, ele, não quero dizer que foi esperteza dele, mas elas é que espontaneamente caíram num verdadeiro conto do vigário. Espontaneamente? Não sei o que isso tem a ver com o São Jorge, a não ser a coraça. O cavalo, pois é, o cavalo. O cavalo, a coraça. É típico da fotografia dele. Aqui, eu misturei. Obrigado. Estava precisando mexer comida. Eu também cheguei aqui e já bebi. Agora, tem um pedacinho, quer dizer, é óbvio que eu não sou só um publicador de um jornal de brincadeira, mas, naturalmente, como estudante de Direito, e que me dediquei sempre aos menores, também tenho umas publicações, como este aqui, que é considerado o primeiro livro no Brasil com esse título, Direito do Menor. Hoje, naturalmente, a lei não é a mesma daquela época. Hoje é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas para dizer que eu não sou só um feitor, um fazedor do primo. Tem também aqui um livrinho de 1000 perguntas sobre o direito do menor. Também publiquei um livro que deu muita dor de cabeça, chamado As Falhas do Estatuto da Criança e do Adolescente, edições amaldiçoadas e, naturalmente, esgotadíssimas. Mas, para deixar claro que a gente faz coisas sérias também. Mas não perco esse, devo reconhecer, pode ser um grave defeito, esse espírito assim, um pouco buliçoso, ou brincalhão, que é herdado naturalmente da linha Cavalieri, talvez do Herzberg, do Ismael Silva. Da linha Índia, eu acho que não, que eles eram sempre muito sérios, muito ensimesmados. Acho que está ótimo, né? Eu acho que era mais ou menos o que você quer filmar a redação? Eu gostaria, sim, de fazer um pequeno, breve registro. Pode chegar, tio? Vamos lá. Pegando aqui também, ó. Fala assim.
pouquinho de desobediência civil, então eu vou invadir a redação. Não, mas você diz assim que... Uma torre de Babel. Alírio? Alô? Bom, vivendo assim também entre tantos livros, não dava para ficar muito distante de uma produção jornalística. E as fotografias também. Olha aqui, mas que bela obra, hein? Melhor do que numa gaveta, né? Puxa, muito bom, hein? Tem mais ainda. Como é que começaram essas fotografias? Eu achei que em vez de... fui colando ali, em vez de ficar na gaveta. E quando vem as netas aqui, ficam um tempo imenso se descobrindo aí. Cadê? Já estava pegando um bonezinho ali do Fluminense. Então é daqui que saem as ideias originais e geniais para o jornal. A gente vê que o primo está online e tudo mais. Agora, as gerações presentes e talvez futuras, não sei se são gerações que leem muito, né? O Brasil já não tem esse costume de ler. Então, qual que é a sua inspiração? Assim, tem um pouco disso, sabe? De provocar a leitura, provocar a curiosidade da molecada. É porque não tem nada, a não ser os artigos do Ricardo, nada assim muito profundo, não. É tudo um pouco na base de fofoca mesmo, de notícias assim que interessam, né? E se a gente quer uma reação de alguém que está mais escondido, bota o nome dele, inventa uma mentirazinha e tal. Ah, desculpe. Caiu a maçaneta, não, a chave. Pode entrar. Não, atrapalha, porque ele tá Imagina. filmando. Não, mas esse é também Não, um não, personagem. É porque eu botei o café lá, por isso que eu ia... Ah, pois não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Porque se não saiu no primo, isso é o nosso slogan, não aconteceu.